Beleza. Começa agora, na Evaí FM, programa Ecos do Calvário. A palavra que louvores, entrevistas. Então vamos lá, o estudo da rádio, né? Reformaram já? Então ia para podcast também, né? Me falou o pastor Henrique. Rapaz, é só tá um playback, né? Ele não canta ruim, né? É, pode ser. Será que ele tem aí, hein? Sim. Eu só quero adorar. Playback? Tem? Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer cumprimentá-los na paz do Senhor. O nosso texto de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nos diz a santa palavra de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Glória a Deus. Vamos orar com o nosso irmão. Você. Então, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Santo de Israel. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por esse programa Ecos do Calvário, deste dia 7 de julho de 2026. Abençoe, Jesus amado de misericórdia, a nós que falamos contigo. Dada a tua bênção, tua graça, tua proteção. Que o Senhor abençoe, ajude, guarde e proteja. Que o Senhor possa, Jesus amado de misericórdia, nos ungir, Pai, para anunciar a tua palavra. Dada a tua bênção, tua graça, Jesus amado, sobre todos que estão ouvindo o programa Ecos do Calvário nesse momento. Que o Senhor abençoe, ajude, guarde e proteja a cada um, a cada vida. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bendito Deus, e vamos ouvir louvores que glorificam o nome do Senhor. Nós cremos que o Cristo que nós pregamos é o Cristo ressurreto. O túmulo está vazio, canta Marcos Aurélio.
é proclamar a santa palavra de Deus, as verdades da palavra do Senhor, que Jesus Cristo é o único caminho para o céu, é a verdade e a vida. Sem Jesus, o homem jamais chegará à presença de Deus. Sem Jesus, o homem jamais será salvo. Mas quando o ser humano ouve a palavra de Deus e crê no Evangelho, abre o coração para Jesus, o Espírito Santo opera o grande milagre do novo nascimento, da transformação. Por isto, você, nesta noite, que está ouvindo o nosso programa Ecos do Calvário, pode, nesta noite, receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está conosco hoje, para a nossa alegria, o nosso querido amigo, pastor Olavo Rubens, e eu quero, nesta oportunidade, cumprimentá-lo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor José Ivan, a todos que estão vindo aqui a nossa Rádio Ecos do Calvário. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e que você continue ligado na rádio e ouvindo aqui o programa Ecos do Calvário. Que todos possam ser abençoados através desta palavra, através deste programa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Também vamos ouvir a saudação inicial do nosso querido irmão Kélio. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrando rapidamente que está no canal do YouTube o EC Ecos do Calvário. Por favor, se inscreva, compartilhe, comente, porque é muito importante vocês estarem acompanhando. Variavelmente, a gente coloca um programa no ar a cada semana. Às vezes não dá, né? Por alguns motivos técnicos. Mas, no geral, é assim. Cada semana, um programa Ecos do Calvário, ele sobe no EC Ecos do Calvário no YouTube. Pastor José Ivan. Glória a Deus. Vamos ouvir agora o cantor Eliezer Rosa, Caminho de Emaús. 20h22 na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário, programa que visa a glorificação do nome de Jesus e anunciar a sua santa palavra. Quero abraçar os nossos amados irmãos que nos ajudam a manter o programa no ar. Primeiramente, agradecer a Deus, porque falou esses corações, e esses corações estão nos ajudando na rádio. Pastor Evelto, nosso pastor presidente, pastor Evelto Júnior, pastor vereador Messinho, pastor Fernando, um grande abraço aí lá na Conto das Praias, pastor Anísio, irmão Sansão, que tem um comércio de alimentação espetacular lá em Calcaia, a irmã Conceição, mãe do nosso querido irmão Kelly, pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, irmão Messias, e irmão Misael, digo melhor Messias, não, Misael. Misael é um grande profissional na área de corte de cabelo, junto com sua esposa. O nosso querido irmão Jofre também, o pastor Ziel, lá do Bom Princípio, né? Nosso grande amigo e irmão, nos ajuda todos os meses. E o presidente Nascimento, também um abraço para ele. E o doutor Jaziel, servo de Deus, pastor, deputado federal, um grande abraço para ele. E você pode interagir conosco pelo zap da rádio, 92 99 73 96. Repetindo, 92 99 73 96. Programa Ecos do Calvário. Meus amados irmãos, continuamos nesta missão de levar a palavra do Senhor através da rádio. Então, o compromisso que nós temos, há muitos anos que eu já estou na rádio, comecei na Rádio Dragão do Mar de Fortaleza há muitos anos atrás e passei por outras rádios, mas sempre com este ardor no coração de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.
Irmão Kelly também está há muito tempo conosco, na rádio, né? Eu comecei na pois Dragão é. do Mar, com o pastor Pedro Ribeiro e outros irmãos, irmão Bezerlai, Pois é. que tinha um vozeirão baixinho, pequeno, mas tinha um vozeirão, né? Irmão Kelly. 92, rapaz. Olha aí, ó. Começou em 92, me lembro. Eu vi ele nascendo como locutor, rapaz. Olha aí, ó. E um testemunho aqui na Rádio Dragão do Mar, eu fui fazer o programa e quando cheguei na Dragão do Mar, houve uma greve de ônibus, rapaz. E aí, para voltar? Aí eu me lembrei do nosso querido irmão Olavo, estava na sua residência, Olha aí, ó. na sua casa descansando, pegou uma moto e veio me buscar. Eu detesto ter medo de moto. Detesto moto, tenho medo de moto, mas cheguei. Aí o pastor Olavo chegou lá e graças a Deus me levou em Glória casa a Deus. e foi uma bênção. É assim, muitas coisas nós temos para falar sobre Pois é. essa vida de... Dava para fazer um livro, né? Dava para fazer um livro. Glória a Deus. Bom, Kelly, Glória a Deus. Maravilhoso é o nome de Jesus, né? Glória a Deus. Jesus, ele cuida de cada detalhe, rapaz. É impressionante. Saúdo mais uma vez os irmãos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandando aí rapidamente meus abraços para minha mãe, cadeira cativa, fiel sempre. Pastor José Ivan, sempre ela tá ouvindo. ai, mas você é uma bênção, viu? E aí também ao Eude, o rapaz cheio de saúde, tá trabalhando, depois ele ouve, né? Pelo EC, Ecos do Calvário. Mais uma vez, por favor, se inscrevam. A gente precisa muito, já estamos 421. 421. Vai chegar a 600 em nome de Jesus no final do ano. E aí, por favor, comente, compartilhe com seus amigos, sabe? Curta. Os likes são muito importantes. Muito bem. Meus queridos, rapidamente, porque também o tempo ele voa. Romanos capítulo 10, versículos 1 até o 4. Né? Ao 4º versículo, né? Não de uma casa. Diz a palavra de Deus: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Preste atenção numa coisa. Romanos, isso é muito interessante. Romanos, dizem aí alguns estudiosos, que é o Evangelho da Graça. Porque é a carta que revela como a graça de Deus, ela opera. E o impressionante é que Paulo, ele fala acerca da questão da lei, em que as pessoas podem até ter realmente um zelo de Deus bastante ferrenho. Mas é um zelo de Deus sem entendimento. Por quê? Porque o próprio Paulo fala que eles estabelecem pela sua própria força. Elas não compreendem que o fim da lei é Cristo. E aí eles, nessa questão emoldurada de ritos, de cerimônias, sabe, mortas, vazias, eles pensam que estão louvando a Deus. Você lembra do caso de Cornélio, meus nobres? O centurião romano, em cujas esmolas tocou o coração de Deus, mas não era por isso que ele era salvo. A mesma coisa o povo.
Há pessoas, pastor Olavo, pastor José Ivan, que a gente vê que elas são zelosas de Deus. Mas elas não têm entendimento que o evangelho de Jesus é que verdadeiramente vai justificar o homem naquele grande e glorioso dia. Jesus sendo o nosso substituto. Porque não vai ser nossa justiça que nos levará ao céu, mas será a justiça de Cristo quando aceitamos a graça de Jesus sobre o nosso ser. Há pessoas que fazem coisas admiráveis, que dá até bom testemunho, melhor do que alguns crentes que se dizem crentes por aí. Mas a questão não é essa. Elas podem ter zelo de Deus, mas elas não têm entendimento porque não têm a mente de Cristo. É por isso que a pessoa precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Pessoas que precisam ter o caráter moldado por Cristo, não apenas sendo boas sociologicamente. Amar o próximo como a si mesmo tem que ser em Cristo, não um subjetivismo em que a pessoa simplesmente pega, faz um bem e simplesmente esse bem ele cai numa subjeção. Por quê? Porque a justiça é aquilo que eu acho. Não, não é. A justiça não é aquilo que eu acho. A justiça é o que Jesus verdadeiramente coloca segundo os seus mandamentos. Que é o quê? Amar a Deus de todo o seu entendimento, todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E o que é o semelhante? Amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso na pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi o único a cumprir a lei. Por isso que o versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça ou justificação de todo aquele que nele, Jesus, crê. Finalizando, não basta ter fé. Fé, todo ser humano tem. Mas o mais importante, na verdade o mais importante não, o único, a fé tem que ser o alvo que é Jesus Cristo. Porque só Ele pode nos justificar diante de Deus para a vida eterna. E só Ele é o médico dos médicos que pode curar nossa alma e o nosso coração para que possamos viver para Deus ainda aqui na face dessa terra. Pastor José Ivan. Glória a Deus. Nosso pastor Olavo, além de pregador, também é cantor. E agora vai louvar o Senhor. Ele tem saído conosco pelas igrejas, louvando a Deus, com muita graça e muita unção. Vamos ouvi-lo agora, aqui ao vivo, nos estúdios da Rádio Efraim, 92,1, programa Ecos do Calvário, pastor Olavo, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Glória a Deus. Já já, ele está aqui já se aprontando. Daqui a pouco ele vai exaltar o nome do Senhor com louvor para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar a Deus com o tem por título Eu Só Quero Adorar. Aleluia. Escute e medite na letra deste hino. Deus vai falar contigo. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser.
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só em mim. Não entendo porque me amo. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus nessa noite. E eu mando um abraço para todos os meus companheiros e amigos do ministério, nosso pastor presidente, pastor Erivelto, e os demais irmãos que fazem a nossa igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, pastor Zé. Glória a Deus. E a nossa igreja situa-se na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891. Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio, presidida pelo nosso pastor Francisco Erivelto Gonçalves. Glória a Deus. E vamos continuar louvando a Deus. Desta feita, Luiz de Carvalho. Ouvi um pastor Olavo, agora um cantor que já dorme com o Senhor, o cantor Luiz de Carvalho, deixa a luz do céu entrar. Deixa. Eita, 20h42 na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário. Glória a Deus. Nesta noite, você que está enfermo, que está enferma, daqui a instantes iremos orar, crendo que Jesus é o médico divino. Às vezes, a doença tem levado você para uma desilusão, achando que não tem mais jeito, que
não há mais perspectiva de cura, porém, o Deus que nós servimos, ele faz do impossível o possível e faz do improvável o provável. Ele tem todo o poder e cura toda espécie de enfermidade. Então, você que está enfermo nesta noite, vamos já orar por você. Você que está desempregado também, vamos orar por você, para Jesus abrir as portas. E, principalmente, você que não conhece o Evangelho de Jesus, possa ouvir a palavra, crer na palavra e receber a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, para ser salvo e morar no céu. É esta a mensagem da gloriosa palavra de Deus. E vamos de mais um louvor, e logo após o louvor vamos falar sobre este capítulo 8 de Atos, onde está descrito a perseguição contra a igreja em Jerusalém. E essa perseguição fora terrível, assustadora. Porém, a igreja não desviou-se de Jesus. Ela teve a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para continuar espalhando o Evangelho por Samaria, por Jerusalém e outras cidades que necessitavam de conhecer o Cristo ressurreto. Hoje, no Brasil, não temos perseguição, mas, irmãos, já no Canadá, já está havendo uma forte perseguição contra a igreja, quando eles estão tirando, não permitindo que seja pregado alguns textos da Bíblia. E no Brasil, aquele advogado acabou de falar ontem, ou foi hoje, que é uma lei que virá aí para prender padres e pastores quando eles pregarem sobre a submissão da mulher e a feminista, a pessoa que ouvir, achar que é machismo, relaciona-se com racismo para prender o pastor ou o padre. Então, a situação vai ficando mais difícil, mais complexa, mas vamos continuar servindo a Deus, adorando ao Senhor e pregando a sua santa palavra. Vamos ouvir agora a cantora Creuza Ferreira, Só Entra Lavado. A Creuza de Oliveira, Só Entra Lavado. No sangue de Jesus. Isso que eu tenho errado. Bendito seja o nome do Senhor, já 10:09 já, né? Já estamos chegando nos finalmente do programa. Mas, meus amados irmãos, irmão Kelly, pastor Olavo, o apóstolo Paulo, antes de converter-se ao Senhor Jesus, ele gerava medo nos cristãos que professavam a fé em Jesus. E Saulo ainda consentiu na morte de Estevão. Mas Estevão era tão cheio de fé, cheio do poder de Deus, confiança plena em Jesus, que no versículo 60 de Atos 7, olha o que diz a Bíblia. E, aliás, 59 e o 60. Olha o que diz a Bíblia. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então veja a comunhão de Estevão com Jesus, a convicção do que ele pregava, a certeza de que, morrendo aqui por Jesus, por defender a obra de Deus, por ser um apologista da fé cristã, ele fora apedrejado e disse: Senhor, recebe meu espírito. Antes de morrer, disse: não imputes sobre este povo o pecado. E aí, Saulo consente na morte de Estevão. E naqueles dias, irmão Kelly, pastor Olavo, inicia-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Interessante. Nesta dispersão, eles não estagnaram
não pararam, dispersos, onde eles iam, anunciavam o evangelho de Jesus, e o Espírito Santo começou a usá-los, e as vidas ouviam a palavra de Deus, não tinha modismos, não tinham invenções humanas, era a essência do evangelho na sua simplicidade, sendo pregado, sendo difundido, e coisas grandiosas acontecendo, como salvação, cura divina, expulsão de demônios, irmão Kelly, pastor Olavo, e isso fazer com que a cidade se alegrasse pelo poder de Deus se manifesta através desses homens, notadamente o irmão Filipe, irmão Kelly. Glória a Deus. Quando vemos os capítulos anteriores, Jerusalém já estava completamente cheia desta doutrina. Mas o que é que eles disseram, no João e Pedro? Disseram no versículo 29 do capítulo 4. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E foi isso que impulsionou a igreja para frente. Não temeram nenhuma punição humana que pudesse ser colocada. Se a igreja hoje tivesse essa coragem, todos nós unidos, dizendo não ao pecado, nem que isso resulte, como resultou na China, um verdadeiro massacre, que Mao Tse-tung, entre 1966 e 1976, quando ele finalmente foi para o inferno, ele executou milhões de cristãos. Baseados naquela desculpinha, estamos combatendo o capitalismo, porque o cristianismo ele é enraizado de exploradores da fé, de crentes otários. Eles estavam com raiva da mensagem de Jesus Cristo. E que ali, aquela igreja corajosa, não se dobrou à questão oficial, a versão oficial do Estado, dizia que Jesus era comunista. Essa foi a razão. Porque a salvação que é em Cristo Jesus não encontra lugar neste mundo. E é por isso que há perseguições, lutas, todo tipo de coisa contra os cristãos. E aqui nós precisamos reagir sim às injustiças baseadas nesse anticristianismo que aí está. Que o Senhor Jesus ilumine a igreja brasileira para nos levantarmos contra esse tipo de coisa. Pastor Olavo, você vê essa perseguição contra a igreja de Jerusalém, também nos dias de hoje, né? Em muitos países. É algo interessante, né? O que me chama a atenção é que com a morte de Estevão se levanta Filipe. Com a morte de Estevão se levanta Filipe. Filipe faz aquele trabalho todo que Deus manda. Mas ainda não é o que Deus queria. Se você ler o versículo 32, Deus manda Filipe sair do meio de Samaria para pregar o evangelho a um eunuco. E em seguida, eles são arrebatados. O evangelho sai. E com isso, aborrece quem? Porque se parou o poder em Samaria, Paulo desiste de Samaria e vai atrás de perseguir o povo rapidinho. Eu quero ir atrás do restante, porque aqui eu já parei. Damasco. Aí vem a transformação do homem valente em cordeiro. É verdade. É interessante isso aí, né? A gente analisando, aconteceu tudo isso para que Paulo pudesse pedir uma carta e dizer assim, eu vou continuar. Mas aí Deus ouviu o gemido de Estevão, Deus ouviu a caminhada de Filipe, que não quis ficar lá porque estava na frente da foto, da mídia e tudo, não. Foi lá para o deserto, atrás de uma vida. Aí Deus se levanta, eu creio assim, do seu trono e se apresenta a Paulo, ele próprio, né? E aí Deus faz a obra e aí a igreja, no lugar de voltar, se levanta com poder e com autoridade para a glória do nome de Jesus. Verdade, boa palavra do pastor Olavo.
E o Saulo era valente, né? E agora munido de legitimidade otorgada pelos sacerdotes para destruir a igreja de Jesus, e agora o Senhor se apresenta a ele e o grandão agora cai com o rosto em terra, né? E o eu sou se levanta. E eu sou se levanta. É a coisa maravilhosa. E aí o versículo 3 diz assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas aí Jesus é o Todo-Poderoso e realizou uma grande obra de transformação em Saulo, né? Fez dele um exímio missionário, incumbido de levar a mensagem ao mundo gentil, e olha o que ele sofreu, olha o que ele passou. Mas uma coisa me chama a atenção, que eu fico feliz, porque no capítulo 11 de 2 Coríntios está toda a narrativa do seu sofrimento. E no fim de tudo ele diz: combati o bom combate. Acabei a carreira. Ok. Vamos terminar. Terminou só. Glória a Rapidinho pra Deus. terminar. O que temos que fazer hoje, meus queridos, é voltar à origem de um evangelho mais combativo, de um evangelho mais amoroso, porque o evangelho ele é combativo, mas ele combate sempre com amor e justiça. É o famoso crente chato, mas o crente chato ele ama, ele quer que a pessoa vá para o céu, não quer que a pessoa vá para o inferno. A gente precisa voltar mais a esse tipo de evangelismo, pastor José Ivan. É verdade. E vamos continuar. A igreja do Senhor deve levantar-se, sair do comodismo, sair de tantas festas e realmente ir aos locais, aos lugares, levando a mensagem de Jesus. Porque se sairmos, Deus faz a obra. Se sairmos, a salvação. Eu digo isso que hoje eu trabalho mais tempo e fico quase impossível de sair assim na semana. Mas eu saí várias vezes e vi Deus operando. Salvação, cura divina, livramentos. Deus faz coisas maravilhosas para nossas vidas. Então, se nós sairmos, Deus vai fazer uma obra gloriosa. Meus amados irmãos, já estamos chegando nos momentos finais do programa Ecos do Calvário, mas vamos orar por você ainda. O Olá vai orar, o pastor Olá vai orar. Você que está enfermo, que está enferma, crê em Jesus, confesse Ele como seu Salvador e você verá a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Jesus querido, Jesus amado, neste momento, amado, através do programa Ecos do Calvário. Aquelas pessoas que entenderam a mensagem, que viram aqui o que foi falado nesta noite, através do louvor, através da palavra, que eles possam abrir o seu coração, se ajoelharem e pedirem: Senhor, entra na minha vida, me transforma, faz Glória de a Deus. mim um vaso para te adorar. Abençoa essas vidas, coloca o nome deles no livro da vida, apaga do livro da culpa e faz deles vasos para amar, aleluia, para pregar o teu evangelho. Assim, Deus abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa o pastor Zé Ivan, nosso querido irmão que está aqui do meu lado, glória a Deus, irmão Kelly, e o nosso querido irmão que também está ali, Joseph, fazendo o trabalho do Senhor. Que o Senhor continue usando o pastor Zé Ivan e que ele nunca desista, Pai amado, aleluia, de estar fazendo esse programa, já quase há 11 a 12 anos, nessa batalha, fazendo a vontade do Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até terça-feira, com a permissão de Glória a Deus, Deus. com mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. 9 cravados. Eita Deus amado.